vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Lembrando sempre o recado no começo do vídeo, se você quiser fazer parte do Clube de Astrologia, é só você olhar as descrições aqui que estão embaixo. Eu estou fazendo os últimos mapas astrais, orientações vocacionais. Se você também deseja fazer, é só você entrar em contato, que todas as informações estão aqui embaixo. No Clube de Astrologia, a gente vai ter interpretação de mapa astral, vai ter aulas semanais, vai ter áudios. Eu vou trazer vídeos sobre filmes e desenhos, astrologia, psicologia, vou trazer as leis herméticas. Se você quiser saber todas as informações, é só você entrar no site que está descrito lá. E hoje eu quero trazer para você uma coisa bem legal e vou trabalhar bastante desse jeito, tá, gente? Desse jeito que eu gosto de trazer, assim, astrologia numa maneira prática para que a gente possa enxergar. E hoje eu vou falar pra gente entender, que é muito desafiador às vezes a gente entender sobre casa 12 e casa 1, né? Eu vou trazer principalmente a mandala na frequência, vou explicar para vocês o que é astrologia, o que representa os aspectos na frequência e como é que a gente pode colocar isso. No começo, gente, é desafiador mesmo a gente colocar um conteúdo que a gente não tem acesso, que é tão distante da gente, né? Que na verdade que ele não é distante, porque ele é uma lei universal, então, ou seja, faz parte da gente. Mas como a gente conseguir aos poucos ir colocando e para vocês verem como a vida flui, né? Vida fluindo, as coisas vão o quê? Indo para o seu curso, que é para onde ir. Todo mundo tem que ir para um lugar, né? Todo mundo tem que se voltar, principalmente para a fonte. Então vamos trazer aqui a mandala astrológica, né? E hoje eu vou falar sobre o Sol, a diferença de um Sol de casa 12 e de casa 1, né? E olha como é interessante, são aspectos, olha que a gente tem peixes e aqui a gente tem Áries, né? São aspectos, gente, muito legais, porque assim, Áries carrega peixes e peixes carrega a potencialidade de ser Áries. Então, ou seja, é lindo, né? É lindo a gente entender isso. Áries, ele é aquela... Sabe, já viu criança? Vamos imaginar assim, ó. Vamos imaginar assim, pra vocês entenderem, tá? A diferença entre peixes e Áries. Áries é aquela criança que, vamos dizer, pega aquela criança que ficou... Pega essa cena. Você já viu essa cena? Eu sei que você já viu, eu sei que às vezes você já fez. Sabe aquela criança que fica sentada? Tipo assim, ó, a criança tá no banco, né? Lugar pra não levar a criança. Não leva a criança no banco, gente. Não é lugar de criança, né? A criança tá sentada lá no banco, né? A mãe vai pagar conta, né? Eu tô dando exemplo pra vocês. E a mãe fala, fica quieta, para, não movimenta, não faz atitudes arianas, não movimenta, atitudes do fogo. Eu vou explicar na primeira semana do Clube de Astrologia sobre os 4 elementos, de uma maneira que vocês nunca viram. Bem legal para vocês possam compreender e colocar na vida de vocês. Então a criança fala assim, mas eu quero me movimentar, tô cheio de energia aqui, tá cheio de energia, Áries, né? Aí a criança fica lá parada, ela fica adormecida. Energia de peixes é uma energia de adormecimento, é uma energia que a gente em tese tá dormindo, né? A meditação, a gente tá dormindo, mas é um dormir consciente. Quando a gente dorme, a gente fala, tá na nossa cama, é um dormir inconsciente. Tanto é que quando a gente sonha, a gente fala, e aí, conseguiu entender? Entendi nada, porque é inconsciente. Mas quando a gente medita, a gente tá consciente, entrando em lugares que a gente, em tese, não consegue enxergar no nosso dia a dia, porque é muito sutil. Por isso que a gente precisa silenciar o mundo externo para que a gente possa se voltar para dentro. E aí o que acontece? Aí a mãe lá paga as contas e vai embora. O que vai acontecer com aquela criança? Aquela criança tava com aquela energia. Ela vira um vum, não vira isso? Um jato, uma propulsão. Lembrando que isso aqui, gente, é regido por Marte. Marte, olha que legal, né? A gente tem um Júpiter aqui e tem um Marte aqui, né? É fantástico isso. A astrologia é maravilhoso isso aqui, né? Maravilhoso. Então, ou seja, Júpiter dá essa questão da expansão, do tipo, você pode ser tudo, você pode ser tudo, você pode ser tudo, você pode ser tudo. Só que, por isso que o Áries, gente, quando a gente vai ver uma pessoa, Vênus em Áries, Marte em Áries, a pessoa que tem forte essa energia de Áries e não é trabalhada, é aquela energia que atira para todos os lados. Por que ela atira para todos os lados? Porque Júpiter dá essa questão da expansão. E aí, como tem muita energia, não sabe para onde ir, né? Então, por isso que essa questão dessa conjunção de Marte e Júpiter é muito difícil, porque às vezes a pessoa fica sem sentido. A pessoa tem energia, mas não tem sentido, ela não sabe para onde ir. Por que a gente fala que o Marte fica exaltado aqui na casa 10 em Capricórnio? Porque ele tem foco, ele sabe pra onde ele tem que ir. Então, por isso que você tem que pegar toda essa energia e saber pra onde você tem que ir. Porque não adianta nada você ter energia, gente. É aquela pessoa que assim, ó, exemplo,
É aquela pessoa assim, vamos, bailinho. Quando eu era criança, eu ia pra bailinho. Ai, gente, bailinho. Quando eu tinha, sei lá, 15 anos de idade. 14 a gente ia pra bailinho. E a gente não fazia nada, era só pra bailinho, e aí um ficava com a vassoura, e aí dava a vassoura pro outro, né? E aí tirava a menininha pra dançar, né? Ah, era tão fofinho, né? Tirava a menininha pra dançar, e a gente ia lá. Aí você sempre vai ver, hoje, né? Hoje eu tenho essa percepção astrológica, mas você sempre vai ver que sempre tem aquele que tira todo mundo, né? Ele pode ser meio aquariano também, meio pisciano, mas olha que interessante, puxa essa energia, tira todo mundo. Ele tira todo mundo. Aí você vai perceber que vai ter você sempre percebe isso, que ele só tira aquela e quer só dançar com aquela. Você vê como ele é focado? Ele quer ficar com aquela, ele vai lá focado naquela. Então o que acontece? Aquela pessoa que tira todo mundo, ela não tá tirando ninguém, porque ela vai ficar só na superficialidade. É essa a questão. E o que acontece? Então a gente tem essa energia adormecida, é a mesma coisa assim, ó, como é que eu posso dizer pra vocês? Vamos imaginar uma pessoa que às vezes ficou na cadeia, a energia, é isso, peixes é isso, tá? Cadeia, tudo aquilo que é restrito, gente, tudo aquilo que é excluído. Ou seja, eu tô querendo me movimentar, não posso. Exemplo, quando você tá lá no hospital, poxa, eu queria ir tanto na padaria, não posso, não tenho condições de ir, não tenho energia, tô aqui preso. Poxa, eu tô aqui na prisão, não pode, você tá preso, você entende? Você tá preso. Então o que acontece? A pessoa, se ela não entende o porquê que ela tá presa, né? E esse preso, ele é simbólico. Preso significa numa questão simbólica. Se ela não entender por que ela, de alguma forma, está confinada, o que vai acontecer? Na hora que ela sair de lá, né? Então vamos dizer, pô, a pessoa se recuperou, saiu do hospital, a pessoa cumpriu a pena dela, saiu da prisão. Se ela não entender o porquê daquilo, ela vai fazer a mesma cagada. Ela não entendeu a lição, ela não entendeu o que é energia de peixes, por exemplo. Ela vai fazer a mesma coisa. E aí o que acontece? Eu lembro de uma vez, gente, que eu fiquei. Eu acho que eu fiquei, foram 6 horas, eu fiquei 6 horas, gente, eu fiquei 6 horas. Eu fiquei 6 horas, eu tive que ficar 6 horas dentro de um carro, é a mesma situação do menininho, né, que sai do banco e do nada tem que correr, tem que sair. Então, por isso que é importante a gente ver mapa astral de criança. Gente, é importante porque cada criança tem uma demanda. Você não vai pedir para uma criança que tem forte a energia de Áries, por exemplo, de fogo, se comportar como uma criança que tem forte energia de água, não vai dar certo. A energia de água ela quer ficar lá na introspecção. Imagina, pega uma criança de Áries, sabe? Você mata o Áries dela. Aí por isso que fica nervoso, irritado, angustiado, faz um monte de coisa porque não se entendeu a função dos elementos, né? E não canalizou para o lugar correto. Uma vez que eu fiquei 5 horas sentada num carro, Jesus, eu tava praticando o quê? Meditação, eu não podia. Meu Deus, Jesus. E assim, pra mim é difícil, gente, porque eu tenho Marte em fogo. Aí eu fiquei assim, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Meu, na hora que a gente desceu, é um jato de propulsão. Pá! Você vai, entendeu? Eu só queria correr, gente. Eu só queria me movimentar. Precisava me movimentar, né? Então, essa é a grande questão. Só que o que acontece? Olha que bonitinho isso. Pega aqui com a Marcela. Pega isso aqui. Isso aqui é conhecimento hermético. Eu vou explicar isso de maneira profunda lá no Clube de Astrologia. O Clube de Astrologia vai ser, gente, um lugar onde vocês vão ter 5 meses pra vocês estudarem, pra vocês entenderem muita coisa. Muito mais profundo que isso aqui, mas vamos entender. O que acontece? A vida, ela sempre tem um fim e tem um começo. Sempre. A astrologia é fim e começo. A vida é tudo assim, gente. A vida é assim. O problema é que a gente não entende, que às vezes a coisa terminou. Nossa, terminou, eu não sabia. Tinha que começar outra coisa. Tinha, meu filho, né? Mesma coisa. Dormiu, agora acorda, filho. Acorda para outro dia. Tem que acordar, né? Então, o que acontece? A energia de peixes, ela vai mostrar pra gente... ela vai pedir pra gente, né? Por isso que esse momento de repouso da energia feminina é importante. Pra ver se as nossas atitudes tão legais. Estão trazendo pra gente o que? Elevação. Olha aqui, elevação, casa 10. Então, às vezes, as nossas atitudes não estão levando a gente pra cá, ó, pra autorrealização. Por isso que a gente precisa o que? Meditar. Então, a meditação faz o quê? O que é meditação? Me edita, me reedita, me redireciona essa energia de Áries, que é uma energia, que é o sêmen, que eu sempre falo, uma energia sexual, que é muito boa, que é maravilhosa, que é a energia do movimento, mas me reedita para que eu vá pro alto, né? Ou seja, para que eu eleve a minha consciência. Isso é uma coisa importante. Então, vamos trazer aqui a diferença
Então, vocês entenderam um pouquinho. Mas, Marcela, eu não entendi ainda. Não entendi. Porque eu sei que tem muitas pessoas que ainda não entendem, né? Não entendi ainda. Vou fazer pra vocês entenderem. Vamos imaginar duas situações, tá? Então, o Sol está na casa 12 e o Sol está na casa 1. Marcela, por que eu vim com o Sol na casa 12? Porque não soube, às vezes, ser luz própria, né? Às vezes, a sua luz, de vez você ter doado e servido as pessoas, servido casa 6, você, de alguma forma, não trabalhou esse Sol, por isso que vem na casa 12. Ou você também fica escondendo o seu sol. Ou seja, assim, você tem medo de brilhar. Quanto mais vocês ficarem com medo de brilhar, ou você... Tem duas situações. Ou vocês não querem brilhar, ou vocês usam o brilho de vocês de maneira que é equivocada, distorcida. Pode ter certeza que na próxima vida vai vir na casa 12, tá? São duas situações. Então, exemplo assim, não quero brilhar, não quero brilhar, não quero brilhar. Tudo bem, você não vai brilhar, você vai vir. Você mesmo projetou teu mapa. Você mesmo projetou teu mapa. Ou porque você ficou vibrando, ou porque você tá fazendo fora das leis. E o que acontece? Tudo é uma questão kármica. Tudo é uma questão kármica para que a gente possa ser fiel na balança. Tudo. É aquela questão. O gênio fala pro ladinho, quais são os seus desejos? O seu, não quero me mostrar. Beleza, na próxima vida é só de casa 12. Você quer isso? Tá bom, beleza, pronto, gente. Ou existem as leis que falam, cagou aqui, não era pra ter feito dessa forma, se expressou de uma maneira que não trouxe alegria e amor. Às vezes a gente fica utilizando essa energia de Áries, mas não no sentido de trazer amor, alegria, motivação, né? Mas no sentido, às vezes, de exemplo assim, fofoca. Então, poxa, eu tô me expressando na fofoca, não é legal, porque eu vou machucar alguém, eu vou trazer fake news, não é legal isso. Vocês entendem isso? Que é bem importante a gente compreender isso. Então, vamos lá. Um Sol em Áries. Cara, Sol na casa 1, Sol em Áries é legal pra caramba, parabéns, tu veio com isso, vibrou nisso. Você entende que os planetas é vibração e o cara vibrou nisso ou por merecimento de vidas passadas ou porque ele vibrou mesmo em vida passada. Você, Sol de casa 1. Você, Sol de casa 1. E veio com Sol de casa 1. Parabéns. Por que eu tô falando isso? Gente, quando eu vejo uma pessoa que tem Sol em Áries, cara, ou Sol de casa 1, eu fico assim, E quando a pessoa entende, quando a pessoa assume aquilo, né, as suas próprias vibrações, eu falo, nossa... Porque é assim, né, gente? O que é o ascendente? O ascendente é a embalagem, né? Vamos entender isso. O ascendente é a embalagem do produto, certo? Já foi no mercado? Você compra, ou até pessoas, né? Você fala, nossa, que cara lindo, que maravilhoso. Nossa, vou comprar aquele produto porque aquele produto tem uma embalagem bonita. Aí você abre a embalagem. Sabe o que é isso? Pizza, essas coisas congeladas. Eu não compro mais, mas coisa congelada. Você olha a embalagem, ou o negócio do McDonald's. Nossa, você vê a imagem, nossa, que bacana, né? Aí você abre lá a pizza, você fala, que é isso? O que acontece? Eu comprei, paguei pra isso, isso aqui me veio? Essa é a questão. Ou quando a gente conhece uma pessoa, né? Nossa, que cara incrível, que mulher incrível, que ser humano maravilhoso. Aí depois você vai conhecendo a pessoa, né? Porque você vai tirando as camadas. Fala, nossa, mas e aí? Não é tanto aquilo quanto a gente achava. Isso é uma questão bem interessante. Então, o que acontece? O ascendente é a minha embalagem, meu cartão de visita. E o que tá dentro é o Sol, é a essência, né? Ou seja, qual é mais importante? Os dois. Né? O ascendente é a minha máscara, a minha persona. E o Sol é o que mantém a persona, né? Mas a persona, ela é o recipiente para ter essência. Ou seja, quem é mais importante? Os dois são importantes, né? Os dois são importantes. Mas o mais importante é que a gente não pode ficar só no ascendente. A gente tem que estar conectado com o nosso Sol. Eu vou explicar isso dos conflitos entre ascendentes e sóis quando a gente for falar de aspectos kármicos dentro do clube de astrologia. Então, o que acontece? Quando a pessoa vem com o Sol no ascendente, ela é a embalagem e a essência. É muito mais legal, é muito melhor. Porque, assim, aquilo que eu mostro é aquilo que eu sou. Eu sou é o Sol, entendeu? Aquilo que eu mostro é aquilo que eu sou. Por isso que eu falo, às vezes a gente conhece uma pessoa, ou questão da embalagem de pizza, a gente conhece a pessoa, aí a gente fala, ixi, mas não é aquilo, entendeu? E aí você fica confuso, você fala, ai meu Deus. Então a pessoa que tem um Sol de casa 1, ou um Sol em Áries bem aspectado no mapa, cara, ela é aquilo. Você olha, é aquilo, nossa, porque, sabe, você vê a foto do produto, é o produto, entendeu? Não tem diferenciação, então isso é muito bom.
E é bom porque ela se afirma, né? Isso é uma pessoa que tem autoestima, claro, tem que tomar cuidado, não pode exagerar, tem autoestima, confiança, etc. A pessoa que tem o Sol de casa 12, gente, então, o Sol em Áries, como um Sol também em Leão, por exemplo, é aquele Sol, sabe aquele dia ensolarado? Que a gente tá vendo o Sol, só ele se destaca, entendeu? Quando a gente tá... Por isso que a gente não enxerga as estrelas. Por que a gente não enxerga as estrelas? A gente só vai enxergar as estrelas à noite, né? Teve um dia que eu fiquei, gente, 5 horas olhando pro céu. Sério, foi um dia que eu fiquei, né? Mas é que eu faço isso pra depois passar pra vocês. Então, ou seja, quando o Sol é a estrela maior, a gente não vê as estrelas piquititicas. Então, o Sol é uma estrela também, mas ele brilha, né? Então, ele tá destacadão. Então, o Sol em Áries, Sol de casa 1, Sol em Leão, o cara tá destacado. Nossa, só ele brilha, né? Quando a gente tá com o Sol de casa 12, é aquele Sol que tá dorminhoco. É um Sol que, poxa, não brilha. Então, a gente fala que tem uma baixa vitalidade. Quando existe baixa vitalidade para os sóis de casa 12, principalmente, né? Tem que ver, tá? Então, aqui eu tô trazendo mais o Sol de casa 12 e casa 1, tá? Eu preciso ver onde tá, quais são os aspectos, preciso ver tudo isso. Existe uma baixa vitalidade, a gente sempre fala que tem que tomar um pouco de cuidado, porque essa pessoa, ela entra em energias muito densas. Por quê? O que mantém a nossa saúde é a frequência do nosso cardíaco. Tanto é que agora eu tô tendo essa coisa desses vírus chineses, né? Tudo é informação, gente. Tudo é informação. Então, entenda, tudo é informação. O que você come é informação, eu sou uma informação, tudo é informação. Tem uma questão da China que é assim, a China, ela faz coisas que não deveriam ser feitas. Então, existem leis de karmas aí, né? A China, tempos atrás, ela acabou indo para uma região da Lua, por exemplo, e a Lua representa um passado. Existem muitos mistérios, existem coisas que às vezes eu não consigo colocar aqui, mas que em grupos mais reservados eu falo por uma questão de bom senso e de responsabilidade. Mas a China, por exemplo, ela foi em uma região da Lua que não poderia. A Lua, a face da Lua que mostra pra gente é sempre a mesma. Existe uma face que se chama uma face sombria, que essa face não é mostrada pra nós. Não é mostrada pra nós. Existem questões kármicas, existem códigos, existem leis que a gente não pode modificar. Se eu modificar o código do meu computador, ele não funciona. Então, ou seja, existem coisas que os seres humanos sem consciência não podem acessar de jeito nenhum, porque não sabem como funcionar e destroem tudo. Por isso que aconteceu na Atlântida, destroem as coisas, né? Então a China acabou indo para esse lugar e isso leva a ter consequências. Então, tanto é que hoje eu vi uma matéria da Lua, que a Lua não tá conseguindo, agora esqueci, mas a Lua não tá conseguindo emitir uma frequência e que isso faz com que os ventos solares, a Lua de certa forma ela protege, a Lua representa a mãe fica protegendo a prole? Fica protegendo a prole, né? Fica lá protegendo a prole. Então o que acontece? A Lua não tá conseguindo emitir determinadas frequências, né? As sondas trouxeram isso. E essa questão de não emitir essas frequências acaba fazendo com que os ventos solares passem pela Lua e cheguem em nós, ou seja, radiação, né, gente? Radiação. Então, isso está relacionado com o quê? Com os movimentos que os seres humanos fazem. Então, exemplo assim, é isso, gente. A gente mora com todo mundo aí, todo mundo da vizinhança, o chinês, o japonês, os Estados Unidos não querem excluir, tá todo mundo nesse bairro aqui, chamado planeta Terra, não tem como excluir. Só que o que acontece? Por isso que às vezes a gente vê, eu gosto muito de estudar isso, as doenças kármicas dos países. Você vai ver, por que tem aquela doença só naquela região? Né? Você vai ver, puta, não pega aqui, só que a gente tá entendendo e começando a entender o que acontece na China reverbera aqui. O que acontece no Japão reverbera nos Estados Unidos, né? Então a gente já tá com essa questão de tirar as fronteiras, daqui a pouco isso vai começar a abrir pra gente começar a entender as coisas um pouquinho melhor. Então a gente vai começar a ter as quebras das fronteiras, as quebras dos sobrenomes. Gente, sério mesmo, então a gente tem que estar, né, ligadinho aí nos movimentos astrológicos e cósmicos e leis naturais. E o que acontece? A China, por exemplo, ela acaba, né? Existe uma egrégora lá, ela acaba muitas vezes infringindo regras e leis. Por isso que a gente vê um monte de coisa acontecendo lá. Principalmente, pega o que na China? Questões pulmonares, e aonde está o timo, e o timo é governado pelo chakra do coração. Então, ou seja, eles não estão na frequência, eles não estão. Só que o que acontece? A gente também pode chegar, então eles estão não sei o quê. E a gente que fica comprando coisa made in China
China, importando, a gente também. A gente acaba pegando essa frequência pra nós, querendo ou não, né? Então, exemplo assim, eu já comprei muita coisa made in China. Hoje, eu compro coisa made in China? Ainda compro, mas com muita consciência, sabendo assim, beleza, comprei esse suporte que foi made in China pra eu gravar pra vocês. Tá bom, mas o que eu posso fazer pra reverberar e pra libertar mais vida, pra valorizar mais vidas? O que eu posso fazer? Mas eu tô fazendo com consciência, eu tento ao máximo comprar já usado, tal. Pra quê? Pra que eu não entre nessa energia do karma. Porque existe uma energia do karma. O problema é quando você não sabe disso. Então, o que acontece é que a China tá acontecendo determinadas coisas com ela, mas fica tranquila, gente, a frequência. Se você tá em paz, não chega nada em você. Fiquem tranquilos com relação a isso. Não entrem em desespero. O problema é que vocês entram no desespero porque vocês estão muito conectados com o ego, vocês não estão conectados com a essência. Vocês estão muito conectados com a embalagem. Então, vocês têm medo de perder a embalagem, mas, na verdade, vocês têm que se conectar com a essência, que quando vocês se conectam com a essência, vocês não se perdem, porque vocês são a essência, né? E o que acontece? Esse Sol de casa 12, ele vai falar do quê? Ele vai falar, então, dessas baixas frequências, dessas baixas energias. Por isso que uma pessoa... Você pode ser... Gente, esses dias eu peguei uma menina que ela tinha tríplice na água. Gente, ela parecia... Sabe criança fofinha, que não tem músculo? Ela parecia uma criança fofinha, de tanta água que ela absorvia do meio. E eu fui tentando conversar com ela e tal. Gente, ela era assim, se eu apertasse nela, ela chorava, de tanta sensibilidade. Ou seja, um ser humano que tem muito... Porque quando a gente tá aqui forte com o nosso Ares, com o nosso ascendente, eu sou guerreiro. Não entra aqui não, meu filho, não entra aqui não. Eu tenho que ter essa armadura, ou seja, eu tenho que saber... gente, ter uma autoproteção. Áries é a nossa autoproteção para nossa sobrevivência, né? E ao mesmo tempo eu tenho que ser vulnerável para me abrir, ou seja, abrir o meu coração. Eu tenho que saber fazer isso de uma maneira equilibrada. E esse Sol de casa 12, ele tá relacionado com o quê? Sabe aqueles dias que tá nublado? Sabe aqueles dias que tá nublado que a gente não consegue ver o sol? Já viu aquilo? Que a gente, porque assim, quando tá o dia ensolarado, a gente vê o sol como centro. Sol de casa 1, eu vejo o sol como centro, ou seja, tem um destaque. Quando o sol está nublado, ou seja, é aquele dia que tá chuvoso, é aquele dia que tem tempestade, tem o sol? Lógico que tem, todo mundo tem sol, mas ele tá disperso. Por isso que aqui é uma energia mutável, né? E geralmente as pessoas que são mutáveis são dispersas. Você pode perceber, a pessoa vai, ó, ela tá aqui lendo isso, ela se distrai. Por quê? Porque a energia tá dispersa. Eu não consigo ver um centro, eu não consigo ver um ponto iluminado, eu não vejo isso, mas ela tá dispersa. O que representa isso? Representa que a pessoa que tá aqui, né, com o Sol de casa 12, ela tem que aprender que não é só ela que brilha, todos brilham também. Por isso que tá dispersa a energia, vocês entendem? Então, quando a gente tá nublado, a gente vê a claridade, mas ela num todo, a gente não vê num foco só. Ela tá como um todo, ou seja, eu preciso compreender. E o Sol de casa 12 também tá relacionado principalmente, todos os planetas que estão na casa 12 precisam ser espiritualizados. Ou seja, você precisa entender que a sua luz, que o seu Sol, ele precisa ser sempre atrelado a sua essência e sempre uma ordem divina, uma ordem maior. Nunca uma questão só do meu ego, né? Se eu só for pelo ego, gente, exemplo assim, não gosto daquela pessoa, eu mato. Não gosto. Eu tô indo pelo ego. Mas quando a gente começa a transcender, quando a gente começa a fazer o autoconhecimento, a gente vai gostar daquela pessoa, a gente vai amar internamente, mesmo ela ter feito, às vezes, coisas que, poxa, ela me deu um tapa. Mas, na verdade, tudo é uma questão de ação e reação, gente. Se você recebeu um tapa, é porque aconteceu alguma coisa pra você receber um tapa. Senão, você não receberia um tapa. Então, isso é uma questão que a gente tem que entender. Porque senão a gente sempre se põe em vítima. O problema do Sol de casa 12 é a vítima. Ai, porque olha o que aconteceu comigo, não sei o que. Não é isso, é o que tá acontecendo porque você fez algum tipo de reação, seja no passado, seja que tempo você fez, seja que espaço-tempo você fez e agora tá tendo as consequências disso. Ou seja, a astrologia nos ajuda a quê? Sempre pensar qual é o tipo de atitude que eu vou externar, porque essa atitude vai me reverberar depois uma consequência.
Isso é uma questão bem interessante, né? Então, esse Sol de casa 12 é realmente a pessoa, ela perceber, por isso que a gente fala assim, você vai vir, o seu Sol, ou seja, a sua vitalidade vai surgir, vai renascer, quando você de fato perceber e trabalhar com todo mundo que também está excluído. Ou seja, você fazer com que a sua consciência perceba que tem também aquelas pessoas que estão totalmente inativadas, né? Que são pessoas que estão passivas, que elas também têm o Sol delas. Isso é uma questão bem importante, para elas perceberem o quê? Que não existe essa eu sou mais e você é menos, né? Que é a questão de Aquário. O Aquário, gente, é o igualitário nos pensamentos. E o Peixes é o igualitário na questão dos sentimentos. Ou seja, eu também tenho a mesma essência que você internamente. Mas lá dentro, tá, gente? A essência é lá dentro mesmo, a essência divina. Quando eu percebo isso, opa, eu acho que eu vou diminuir um pouquinho aqui a minha energia. Acho que eu vou me calibrar aqui. Eu vou tentar ser o que mais divino possível, né? Pra gente começar a perceber isso. Então, isso é uma questão bem interessante. Então, o Sol de casa 12 tem essa questão realmente de se conectar com o mundo para ele perceber que ele não brilha sozinho, que ele brilha de uma maneira mais dispersa, então a energia dele está dispersa. Quando a energia dele está dispersa, ele começa a enxergar o mundo de uma outra forma, diferente de quem tem um Sol de casa 1. São visões diferentes, como cada um precisa veio trabalhar um tipo de visão, um tipo de lei, ou um tipo de signo, um tipo de casa. Todo mundo veio com algum tipo de trabalho, algum tipo de karma, né? Então é bem importante vocês compreenderem isso, que tem uma diferença. Só que eu sempre falo, a pessoa que está com o Sol de casa 12, ela nas progressões, principalmente, quando tem um trânsito, ela tem a potência de se transformar num Sol de casa 1. Então, ou seja, às vezes é um período. É aquela pessoa assim, vamos dizer, você pega aquela pessoa que nasceu com o Sol aqui a 1 grau de casa 12, né? É uma pessoa que nos 30 primeiros anos, tá? Isso nas progressões, só pra vocês entenderem. Nos 30 primeiros anos, nossa, a pessoa quietinha, a pessoa, né, não fala, a pessoa mais pra dentro, mais introspectiva, não. Do nada a pessoa faz 32, vai, quando começa as progressões, esse Sol começa a chegar na casa 1, do nada a pessoa, pá! Entendeu? Do nada a pessoa, você fala, nossa, da onde tinha? Da onde estava essa pessoa? Tá relacionado com as progressões. As progressões, ela é uma coisa muito benéfica pro ser humano, quando a gente estuda o mapa astral, porque na verdade, assim, ela vai mostrando e ela vai falando assim, calma, você vai ficar às vezes com esse Sol 30 anos na casa 12 para você aprender. Demora 30 anos. Então, ou seja, às vezes para aquela pessoa ela demora 30 anos. 30 anos para perceber. Só que quando a gente tem astrologia, a gente pode mais rápido. Ou seja, eu posso entender qual é o significado da minha casa 12 e eu posso já estar vibrando na casa 1. Ou seja, eu ganhei tempo. Eu ganhei tempo. Eu não preciso esperar os 30 anos. Eu posso ir pelo tempo da fluência astrológica. Mas eu posso. É aquela famosa frase, os astros inclinam, mas não obrigam. Ou seja, eu posso chegar e falar assim, peraí, eu tenho que entender isso. Se eu realmente entender, assimilar, compreender, eu já posso estar vibrando aqui? Já pode estar vibrando. Você não precisa esperar até 32 anos para vibrar aí. Não pode, não precisa disso. Mas isso é uma questão que as pessoas precisam fazer um estudo de autoconhecimento diário para elas compreenderem. É claro que cada um precisa ver o seu mapa individualmente. Não olhe o mapa do vizinho, olhe o teu mapa. Trabalhe as suas energias, que é a coisa mais importante. Então eu gostaria de trazer isso para vocês, que existe essa diferença, e uma coisa que eu acho que é mais importante é assim, brilhar, seja de uma maneira mais pessoal, né, que é casa 1, ou seja de uma maneira mais impessoal. Ou seja, o Peixes, ou a casa 12, ele vai ficar feliz se o outro estiver feliz, porque ele está conectado, né, na essência, ele está conectado no oceano. O ariano, ele vai estar feliz se ele estiver feliz. Vocês percebem a diferença? Eu tô feliz porque eu tô feliz. A casa 12 eu tô feliz porque o mundo tá feliz. Ou seja, ele tá ainda nessa questão. Qual que é o melhor lugar? Não existe. O mais importante é você conseguir estar feliz com você e você também estar feliz quando o outro também estiver feliz e que às vezes você não está em tanta felicidade ou tanta energia. Os dois, tanto o lado pessoal como o lado impessoal, é importantíssimo. Então, um grande beijo pra vocês, fiquem bem, fiquem em paz e até mais. Tchau, tchau!